Olá pessoal, bem-vindos à aula 1 do curso de Sistema de Informação Geográfica aplicado ao inventário florestal, que trata dos conceitos gerais. O conteúdo dessa nossa aula abordará a definição, os equipamentos, os programas de banco de dados, os programas de geoprocessamento, os programas de inventário florestal, os cursos online de inventário florestal e as informações geográficas. Vou começar pela definição do termo Sistema de Informação Geográfica, onde ele é um conjunto de ferramentas computacionais que permitem realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar banco de dados georreferenciados e espaciais. Em relação aos equipamentos, a primeira coisa que precisamos relacionar são os equipamentos de GPS. É uma parte fundamental do sistema. Esse sistema de navegação por satélites iniciou a partir de 1988, lá pelos Estados Unidos. Nós não vamos entrar em detalhes desse sistema, vamos abordar um aspecto geral, aquilo que consideramos necessário para a compreensão do GIS, do GIS, para colocarmos em prática os aspectos relacionados ao sistema do GPS. Lembrando que essas noções mínimas são muito importantes, porque não é apenas nós sairmos apertando o botão dos equipamentos. Precisamos conhecer a parte básica, pelo menos, do funcionamento do sistema de satélite para que apresentemos resultados certos e precisos. O sistema atual, ele se chama GNSS, que é a sigla do Global Navigation Satellite System, que no início só tinha o GPS, que eram os satélites americanos, mas hoje são vários sistemas. Então tem o sistema GPS dos Estados Unidos, com 32 satélites, o GLONASS, que é o russo, com 28 satélites, o Galileu, que é da União Europeia, com 8 satélites, o COMPASS Beidou, com a sigla CNSS, que é da China, com 17 satélites, e o QZSS, que é do Japão, com 3 satélites. É importante nós sabermos que cada satélite transmite 2 tipos de sinais de rádio, sendo um para uso civil, que é subdividido no código CA e a fase da portadora, e o outro para uso militar, que é o código P. Essa fase da portadora, esse sinal da fase portadora, ele é dividido em frequências L1 e L2. Podemos agora observar um esqueminha, um desenho, para que representa o funcionamento básico do GPS, onde nós vemos os satélites que estão no espaço, emitindo sinais para uma base conhecida, onde existe um GPS, estacionado a partir de uma referência conhecida, onde no Brasil nós temos o RBMC, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, que são estações de GPS distribuídas por todo o Brasil, que funcionam lá 24 horas e podemos usar as
correções necessárias, ajustes necessários para o nosso posicionamento chamado hover, né? Aquele onde nós estamos andando, para termos um posicionamento preciso, né? Bem, tratando agora dos equipamentos de GPS propriamente dito, vamos começar com esses mais simples, que são os GPS de navegação, que consideramos o Garmin eTrex 10 o mais barato, o mais simples, o mais acessível para qualquer pessoa que deseje realizar um trabalho de campo, um trabalho relacionado ao GIS. Esse equipamento ele custa na faixa de R$ 800. Ele atualmente apresenta condições de captação de sinal do sistema GPS mais o sistema GLONASS. Ele aceita, aliás, ele não aceita cartão de dados. Ele tem uma capacidade de armazenamento de 1000 waypoints, né, que são os pontos, e ele não tem câmera. Então esse é o mais simples. Se por acaso formos fazer o inventário utilizando esse equipamento, podemos fazer o upload para esse equipamento com o arquivo, com a localização das unidades de amostra no formato GPX, para podermos fazer a navegação no campo. Podemos colocar também as trilhas que vamos encontrar pelo caminho ou vice-versa. Podemos mapear no campo as estradas e trilhas que consideramos importantes e depois fazermos o download dessas informações para um sistema de geoprocessamento no computador do escritório. Ampliando um pouquinho a condição do equipamento, existe no mercado atualmente esse Garmin GPS Map 64. Também tem o mesmo capacidade de gravação do sistema GPS GLONASS. Ele já tem uma capacidade de memória maior, de 4 GB. Ele tem possibilidade, né, de receber um cartão micro SD. Ele já tem uma capacidade maior de armazenamento de waypoints, com 5.000 pontos, mas esse também não tem câmera fotográfica. Esse já vai para a faixa de R$ 1.600 esse equipamento. E o outro que nós apresentamos, a terceira opção, que seria a mais cara, com mais recursos, esse Garmin GPS Map 64SC, que está na faixa de seus R$ 2.500, R$ 2.600, também tem capacidade para receber sinais do sistema GPS do sistema GLONASS. Ele tem a mesma capacidade interna de memória, 4G, já comporta, além do cartão microSD, a possibilidade de transferência de dados através do sistema Bluetooth. Ele tem a mesma capacidade de armazenamento de pontos que o anterior, a faixa de 5.000 waypoints, mas esse já tem câmera fotográfica com 8 megapixels de qualidade de imagem. Agora vamos entrar numa segunda categoria de equipamentos de GPS, sempre lembrando que são equipamentos que nós estamos tratando com o objetivo do inventário florestal. Na época que nós iniciamos a pesquisa para o desenvolvimento dessa metodologia que nós estamos aqui passando para vocês, isso se reportava no ano de 2012, foi uma etapa que nós, vamos dizer assim, nos debruçamos, investimos bastante tempo procurando um equipamento. O que nós procurávamos eram GPS que pudessem realizar a coleta de dados, que eu não precisasse mais a ficha de campo em papel como no anterior. Então, aqueles GPS anteriores de navegação que nós mostramos, vou voltar aqui para vocês verem, esses GPS, né, de navegação, eles não têm capacidade para nós, não é muito ruim, né? Ele até pode gravar o nome de um ponto ou outro, mas eles não são feitos
para ser um coletor de dados. Se nós formos trabalhar com esses GPS de navegação, nós vamos ainda continuar a precisar trabalhando com ficha de campo, né, anotando no papel, com a prancheta, enquanto que com esses modelos aqui de GPS, eles têm a função de coletor de dados. Nós podemos digitar o CAP das árvores, a altura, o nome da espécie, tranquilamente. Nós já trabalhamos há 5 anos com esses equipamentos e estamos muito satisfeitos. Mas voltando onde nós estávamos falando, quando nós pesquisamos o início disso, nós encontramos coletores de dados robustos, mas relativamente caros, e encontramos os GPS de topografia, de geodésia, que eram mais caros, que eram GPS L1, L2. Mas depois de fazermos uma busca mais profunda sobre esse assunto, encontramos o equipamento, esses dois modelos, desses dois fabricantes. Hoje ele se chama Spectral Precision Mobile Mapper 50. Na época que nós compramos o primeiro era o 10, a empresa ainda era a Aztec. Essa empresa foi comprada pela Trimble, que é um grande fabricante de GPS, de equipamentos de topografia, de geodésia, mas esse projeto do Spectral Precision é tão bom que ele foi adquirido pela Trimble. E sumiu aqui agora a marca Aztec, a marca sumiu, e o modelo já está no 50. Esses equipamentos eles têm uma característica importante também, porque o fato de ser GPS, eles têm padrões de resistência, né, quanto à queda, coisa desse tipo, de impacto, e padrões de resistência à água, né, exigentes, que o GPS tem essa obrigação de ter esses padrões de resistência. Então, esses equipamentos apresentam essa característica de resistência. Eles apresentam preços mais acessíveis do que os GPS de topografia, né, e navegação. Então, esses equipamentos são do tipo GNSS. Quando nós chamamos o equipamento de GNSS, significa que ele tem capacidade para receber sinais do sistema GPS e do sistema GLONASS, no mínimo, né? Que antigamente chamava GPS porque era um sistema só. Com a ampliação de vários sistemas, o mercado vem tratando esse tipo de equipamento com essa sigla, GNSS. Esses dois equipamentos, eles são CA, então eles recebem o código, né, o sinal do rádio civil, mas eles gravam, né, a frequência L1. Eles têm uma fase L1. E esses dois equipamentos, esse tipo de equipamento, eles permitem o pós-processamento. Que o equipamento anterior, o GPS de navegação, eles não permitem o pós-processamento. Então, apesar deles terem um bom sinal, eles aparentemente darem uma precisão melhor porque tem um bom sinal, mas eles não gravam o sinal. Como nós mostramos aqui na outra transparência, no outro slide, transparência é coisa do passado, né? Não existe mais. Mas esses dados precisam ser pós-processados para ele poder dar uma precisão submétrica. O GPS de navegação, o erro dele está na faixa de 30 metros. Então, apesar do equipamento, muitas vezes mostra lá que ele está com uma precisão de 1 metro, 5 metros, 10 metros, a experiência de campo mostra para nós que realmente, às vezes pode ser 10 metros, 5 metros, mas esse é um erro aleatório, não é um erro controlado. Então, nós consideramos que esses dados, né, gravados com esse tipo de equipamento, ele pode ter um erro de até 30 metros de distância, porque esses equipamentos não gravam o sinal do GPS para fazer o pós-processamento. Já esse tipo de equipamento, esses dois tipos aqui do GNSS L1, eles gravam o sinal, pelo menos com uma frequência, né, a L1, e permitem, então,
nós fazermos o download desses dados e realizarmos o pós-processamento com os softwares que são fornecidos junto com esses equipamentos. Então, são equipamentos que permitem trabalhar com os dois sistemas. Eles permitem gravar o sinal CA e a fase portadora com uma frequência L1. Eles permitem o pós-processamento, então possibilitando a precisão submétrica, muitas vezes até na faixa de milímetros, dependendo da distância que nós estamos da base, né, que estamos utilizando como referência para a correção, para o ajustamento dos nossos dados, e eles permitem coletar dados nele mesmo. Então, são equipamentos que foram fabricados, foram projetados exatamente para esse tipo de atividade de GIS Mobile Mapper. Muito bem. Então, sim, me lembrei que eu queria dizer. Um outro item importante também, na época que nós fomos na direção desse tipo de equipamento, porque nós observamos que em muitas situações existe uma tendência de, em muitos casos, nós fazemos o georreferenciamento da árvore. Então, casos de árvores raras, casos de área urbana, caso de áreas protegidas por lei, às vezes algumas situações onde é necessário censo florestal, há exigência, às vezes, dos órgãos concedentes, ou do projeto, ou do contratante, que haja uma precisão nessa localização dessa árvore. Os testes que nós fizemos mostraram que é possível fazer o georreferenciamento da árvore após o pós-processamento, mas isso implica que nós temos que ficar na árvore pelo menos de 3 a 5 minutos para que a quantidade de dados armazenados e depois processados forneçam a precisão necessária. No caso de inventários temporários ou inventários contínuos, que tem a finalidade de estimar a produção, isso não se mostrou viável, porque o tempo que nós demoraríamos para fazer esse inventário, né, oneraria, seria um custo maior e não justificaria para esse caso. Mas, de qualquer forma, o sistema prevê. Então, quando nós ficamos na árvore, né, para coletar os dados da árvore, entre 1 minuto, né, ou menos de 1 minuto, ele me dá praticamente a mesma precisão que o de navegação, apesar de que eu posso coletar os dados nesse equipamento. Então, já não preciso mais da ficha de campo. Os dados vêm direto do GPS para o processamento no escritório. Mas, mesmo eu tendo uma precisão nessa faixa de 30 metros ou inferior, ele é importante porque ele mostra, né, dentro de um raio de até 30 metros, que é um raio relativamente grande para as escalas que nós trabalhamos em relação à fazenda, onde mostra ali onde é que foram medidas efetivamente aquelas árvores. Mesmo tendo uma pequena, vamos dizer assim, um posicionamento, às vezes alterado em relação à posição exata da árvore, né? Tem sido muito útil e os clientes que nós temos trabalhado, no início, eles não davam muita importância, mas hoje eles exigem, porque eles sentem segurança que aquelas árvores foram medidas exatamente naquele lugar. Mas voltando aqui na configuração dos equipamentos, eu até não teria hoje preços precisos para dar sobre esses equipamentos. Na época, nós pagamos em torno de R$ 12.000 por um equipamento desse daqui. Você vê, já tem 5 anos eles em operação, agora estaria chegando a época da troca. Quando nós compramos na época o Mobile Mapper 10, ele ainda tinha o sistema operacional mesmo desse daqui, Windows Embedded. Hoje, esse da Spectra já está funcionando com Android. Ele permite, segundo o fabricante, trabalhar com todos esses sistemas de satélite, GPS, GLONASS,
o Beidou e o QZSS, desculpe. Esses equipamentos, eles também funcionam como celular. Se você tiver um chip, né, do celular, da sua linha telefônica, você consegue falar também. Ele fala como se fosse um celular e permite também transmitir dados, né, via celular. Ele também tem Bluetooth, tem Wi-Fi, tem USB. A memória desse equipamento aqui, a memória RAM são 2 GB. O armazenamento, ele tem capacidade de armazenamento de 16 GB e também permite o armazenamento por cartão micro SD. Então, isso foi uma coisa que nunca teve restrição. A capacidade de armazenamento desses dados são enormes. Ele tem, o antigo que nós compramos também tinha câmera, era importante, porque no início nós fazíamos, quando íamos medir a parcela, a gente tirava a fotografia da parcela, então ele mostra lá a situação que estão o subbosque, que estão as árvores, era muito interessante. Não houve assim um interesse maior do cliente, mas nas situações onde se precisa fazer um relatório mais detalhado sobre isso, é um aspecto interessante. E agora evoluiu, olha, agora tem 2 câmeras. Uma câmera de ré, que eles chamam de 13 megapixels, e uma câmera de frente, de 2 megapixels. E esses equipamentos, além do sistema operacional, no caso da Trimble, né, o que nós podemos ver aqui é que o equipamento evoluiu muito menos do que esse outro da Spectra. Como passou a ser do mesmo fabricante, eu imagino que eles estão dando mais ênfase nesse equipamento que já está com essa cara de celular, né? E tem essa resistência toda que nós falamos. Esse daqui é mais antigo, ele... Bom, dando sequência, então, além do sistema operacional dos equipamentos, existe também o software, né, o aplicativo que trabalha a parte de coleta de dados, a parte de registro do GPS. Onde no equipamento aqui da Spectra Precision, o software que trabalha aqui é o Mobile Mapper Field, Field, que trabalha aqui. E no caso do Trimble é o TerraSync. Hoje em dia realmente eu não sei, mas na época era vendido separado. Você comprava o equipamento e se você quisesse o TerraSync, você comprava. Se não me falha a memória, isso estava na faixa de uns R$ 3.000, esse valor do TerraSync, porque você pode optar, em vez de colocar o TerraSync, por exemplo, você pode colocar o ArcPad, um outro software, um outro aplicativo para essa função de trabalhos de GIS, né, no campo e esse tipo de função. Nós acreditamos que essa funcionalidade e essa importância, né, dos registros georreferenciados, a tendência é haver um aumento muito grande. Então, consideramos esses equipamentos importantes e o conhecimento e o entendimento dessa etapa são bem significativos dentro do processo que nós estamos tratando, que seria exatamente essa integração do inventário florestal, que é o foco, que é o objeto do nosso curso nesse momento, integrado, inventário florestal integrado com os elementos relacionados ao sistema de informação geográfica. Bom, em continuação à questão dos equipamentos, precisamos abordar também os aspectos relacionados aos smartphones e tablets, que em muitas situações analisamos a possibilidade do trabalho com esses equipamentos, mas concluímos que esses equipamentos, né, principalmente o smartphone, apesar de ser muito prático, ele tem muitas funções interessantes, eles não foram fabricados para esse tipo de uso mais bruto. Então, nós acreditamos que ele não teria resistência suficiente e adequada para suportar as condições mais agressivas, mais brutas que nós encontramos no trabalho de inventário florestal,
muitas vezes com rio, com brejo, com situações difíceis de deslocamento, com chuvas, né? Salientamos a questão dos sistemas operacionais também, como um comentário, né? O Android, o iOS, que são aspectos que hoje, cada vez mais, nós precisamos estar compreendendo e acompanhando as questões relacionadas a equipamentos, a softwares, a aplicativos, para nós podermos tirar proveito daquilo que for melhor para nós. Mas gostaríamos de salientar um aspecto no se refere a esse aplicativo, que é o PDF Maps da Avenza, que apresentou um resultado muito interessante, muito prático na integração do inventário florestal com o GIS, com o GIS, quando nós podemos preparar mapas e a localização das unidades de amostra, né, no software de geoprocessamento, podemos exportar esse mapa em PDF georreferenciado e podemos então importar para o telefone, para o celular, para o smartphone que contém esse aplicativo instalado e podemos então navegar no campo, praticamente igual ao GPS, porque não podemos esquecer que o smartphone ele também tem uma antena GPS. Ele funciona. Muitas vezes nós estamos no campo, não temos o sinal do celular, mas o GPS está trabalhando normalmente. Então esse software ele mostrou ser bastante interessante, ele mostrou uma coisa prática. O inconveniente dele é que ele te dá uma possibilidade de até 15 mapas grátis. A partir do 15º mapa, você precisa escolher um plano de pagamento. Nós escolhemos pelo plano anual mínimo, que é na faixa de R$ 90 por ano. Quando comparamos a compra desse software, né, o pagamento dessa anuidade com o valor de aquisição do GPS, então se você compra um GPS, do mesmo que seja do mais barato, o Etrex 10, que é na faixa de R$ 800, esse equipamento vai ter uma vida útil aí de 3, 5 anos. Né? Então, se nós dividirmos R$ 800 dividido por 5 anos, nós vamos pagar aí, corresponderia grosseiramente a R$ 160 por ano. Então, pagar R$ 90 por ano nesse aplicativo, consideramos um investimento bem interessante. Ele ajudou bastante, algumas situações que a gente não levou GPS, mas tinha um mapa. Então, a gente pode fazer as coisas via web, pegar as informações que nós temos disponíveis na nuvem. Então, foi bem interessante a possibilidade desse aplicativo aqui que nós estamos, então, mostrando. Né? Então, voltando nos comentários que nós fizemos sobre o aspecto da pesquisa inicial, nas possibilidades, nos caminhos, nas alternativas que haviam disponíveis, né, para essa integração do inventário florestal com o GIS, nós encontramos esse software, né, que é o Forest Metrics, que trabalha com tablet, né? Então ele é bem divulgado. Eu particularmente não conheço, nunca usei, mas vejo uma divulgação muito intensa. Ele tem uma aparência bastante amigável, né? Mas o inconveniente que nós vimos em todos os softwares que nós encontramos projetados para florestas temperadas é que o tipo de coleta de dados, a forma como nós precisamos desses dados para os nossos inventários aqui no Brasil, teríamos que fazer várias adaptações nesse sistema, e aí nós fomos caminhando e optando para fazer o nosso mesmo, de acordo com aquilo que a gente precisava, preparando produtos específicos, né, para o tipo de cliente que a gente tinha, as questões da legislação que a gente tem. Então, a gente conseguiu um resultado melhor. Mas, de qualquer forma, fica aqui a indicação desse equipamento, né?
a possibilidade de trabalhar com tablet e que existe aí um software já disponível, né, um aplicativo disponível especificamente para inventário florestal aplicados ao tablet. Bom, aí esse aqui nem falamos muito aqui no slide, botamos apenas a fotografia, que é o nosso amigo notebook. Agora temos ultrabooks e outros equipamentos que estão vindo por aí. A Google também tem preparado o chamado Google Book, alguns equipamentos portáteis que vão mudando de acordo com a tecnologia, né? Antigamente era necessário nós termos um gravador de CD, hoje em dia a gente não tem mais porque aquilo é pesado, a gente trabalha mais na nuvem, mas de qualquer forma o equipamento notebook ou computador, mesmo que seja o desktop, ele é importante dentro do sistema. Não podemos abolir o uso de uma máquina com configuração de computador mesmo, seja portátil ou seja desktop, ele é importante no sistema. Vamos para frente. Agora vamos comentar um pouco sobre os programas de banco de dados, né, que nós identificamos para o trabalho do GIS. Então, uma característica necessária para os bancos de dados relacionados ao GIS é a possibilidade dele trabalhar com dados espaciais. Então, se nós pegarmos o pacote do Office, né, da Microsoft, que tem lá o Access, trabalhamos muitos anos com o Access, por causa do inventário florestal, mas ele não permite, né, o armazenamento e o gerenciamento de dados espaciais. Até um comentário sobre esse trabalho que a gente veio fazendo, como nós fazemos inventário florestal há muitos anos, o início do nosso trabalho, nós tínhamos o que nós chamamos de dois mundos, né? Nós tínhamos um mundo com o Access, onde ficavam os dados, o banco de dados, e tínhamos o outro mundo que eram os mapas, que na época nós trabalhávamos com o AutoCAD Map. Mas eram dois mundos isolados, eles não conversavam. As condições que tinha o AutoCAD Map para a integração com o banco de dados eram muito trabalhosas e nunca chegou a ser prático a gente fazer esse tipo de coisa. Então eram dois separados. Até que nós, a partir de 2005, 2006, nós começamos a nos debruçarmos sobre essa integração, né, do banco de dados com os mapas, e aí os shapes já existiam, né? O ArcView já era um programa que era bastante utilizado, mas a gente não utilizava. Então começamos a raciocinar sobre isso. Confesso que foi um pouco difícil a transição na época, compreender o que era um shape, o que era o banco de dados, onde armazenava uma coisa, onde é que armazenava a outra, porque quando você trabalha com shape, você tem um dos arquivos são as tabelas de atributos, né? E o outro tem o banco de dados. Então, até a gente compreender essa utilização, até que fomos evoluindo e até o ponto que optamos para trabalhar com banco de dados espacial e mais para frente a gente vai especificar melhor esses detalhes quando formos falar dos softwares de geoprocessamento em relação a isso, quando tivermos os outros módulos para tratar disso. Como esse aqui é uma apresentação ainda, né? São os comentários gerais sobre os aspectos do GIS. Então fica aqui a apresentação desses bancos de dados. Sendo que nós temos 3 bancos de dados proprietários, né? Que você tem que pagar pela licença deles. O SQL Server, né? É um bastante utilizado, onde as pessoas têm o Windows Server, né, como gerenciador dos seus servidores, muitas vezes se encontra esse programa, o IBM DB2, né, e o Oracle Spatial, né, também. Então são 3 bancos de dados. O MySQL já é um banco de dados livre, né, de open source. Nós começamos a trabalhar um pouco com esse daqui, mas logo quando a gente foi estudando e fomos pesquisando sobre esse assunto e vendo
porque muitas vezes há uma certa tendência, né, do mercado, dos profissionais envolvidos numa direção mais comum. Então, como nós estávamos buscando qual era o caminho mais adequado, que tinha uma coisa mais geral, que não exigia muito aprofundamento de desenvolvimento em relação a isso, aquilo que a gente poderia trabalhar de forma mais prática, né? Então, conhecemos aí o PostGRE integrado com o PostGIS, acabamos optando por esse, é o que a gente já trabalha também há algum tempo, estamos bem satisfeitos. E também tem esse SQLite, né? Eu confesso que nunca trabalhei com ele, vejo que os programas sempre possibilitam essa hipótese, então eu não teria comentários para fazer, mas cabe apresentá-lo, né, como opções de trabalho e cada um pode, dentro daquilo que está buscando, daquilo que ele deseja, tentar outras opções aí, né? Muito bem, então isso é o que tem de banco de dados espaciais, né, para o trabalho com o GIS. Vamos então falar um pouquinho sobre os programas, né, de geoprocessamento. Então temos aí o ArcGIS, né, que é um programa muito robusto, muito difundido, uma empresa que investe muito nesse aspecto, muito organizada. Só temos elogios a fazer a esse software, mas ele tem o aspecto que ele é um software proprietário. Então, as licenças não são baratas, né? Você precisa fazer as renovações. Obviamente que você tem um suporte fantástico em relação às possibilidades que eles vão oferecendo, até onde nós pesquisamos e trabalhamos um pouco com esse software, a parte da web, muito importante. O outro software que nós identificamos e pesquisamos e vimos que foi o GVSig. Nós começamos a trabalhar com esse software aqui para conhecer quais eram os prós e contras, mas, paralelamente, ao longo do caminho, também encontramos o QuantumGIS e acabamos tendo uma afinidade maior com o QuantumGIS, porque cada software desse que a gente começa a trabalhar, a gente precisa ter uma dedicação relativamente significativa para a gente se acostumar com ele, para tirar proveito, né, de todas as possibilidades que ele nos traz. E acabamos então encontrando essa afinidade maior com o QuantumGIS e seguimos por aí, estamos bastante satisfeitos também. E ficamos aqui, citamos também o Spring, né? Vamos dizer que é um software nacional, desenvolvido pelo pessoal do INPE, lá de São José dos Campos. Inicialmente ele tinha um foco mais voltado para o trabalho de imagens, mas com o tempo recentemente fizemos uma visita lá, fomos muito bem recebidos pelo pessoal, que também fica em São José dos Campos, então a empresa que representa o ArcGIS está sediada em São José dos Campos, né? E o pessoal do INPE, que está sediado em São José dos Campos também, onde, vamos dizer, uma base de conhecimento e de pesquisa muito importante nos aspectos relacionados à parte do geoprocessamento. E eles nos fizeram esse comentário, que eles estavam fazendo atualizações e procurando ampliar a funcionalidade do Spring, que ele apresentava alguns incômodos, então ele não estava sendo tão bem aceito assim, eles estavam procurando melhorar essa interface com o usuário, mas de qualquer forma, não podemos deixar de citar também um software importante relacionado ao geoprocessamento. Bom, agora gostaríamos de comentar sobre programas específicos de inventário florestal. Como dissemos já anteriormente, quando iniciamos esse trabalho de pesquisa, de busca, né, do que já tinha pronto, tivemos a feliz oportunidade de encontrar esse site, esse sítio, né, que trata exatamente de programas de ele aborda as duas questões. Ele aborda as questões relacionadas ao inventário florestal e aborda as questões relacionadas ao geoprocessamento. Então, esse site, o ForestGIS, então nós achamos que isso é importante para as pessoas que têm interesse
no desenvolvimento nesse assunto. Mostramos aqui o link, né, para poder acessar esse sítio e fazer contato, enfim. Achamos importante a divulgação disso, porque foi importante para nós, pode ser que seja útil para alguém. Então, isso fica também aqui a oportunidade de ressaltar que uma das motivações de nós fazermos esse curso, que nós estamos divulgando aqui e compartilhando com vocês, é que achamos que o resultado que nós encontramos ao longo do tempo, a experiência que nós adquirimos, ela pode ser compartilhada, ela pode ser difundida, divulgada para outras pessoas a partir desses resultados que nós encontramos, desenvolverem novos caminhos, de qualquer forma, mostrar o que foi feito, porque já existe um trabalho feito há algum tempo, resultados consistentes, né, em relação a isso. E por que não divulgar aquilo que foi importante para a gente, as etapas que nós trilhamos nesse caminho, resultados que nós fomos encontrando, para que seja útil de alguma forma para outras pessoas que têm interesse nesse assunto. Bom, ainda nessa fase de pesquisas de programas de inventário, nós encontramos esses 3 programas estrangeiros, né? Esse site é muito interessante, a gente notou que esse programa é bastante utilizado, o F4, né? Ele tem um módulo para a coleta de campo, ele tem um módulo para o trabalho no escritório. Não chegamos a ver o preço na época, não chegamos a fazer o contato, porque nas explorações iniciais que nós fizemos no próprio site, observamos aquela mesma restrição que nós comentamos em relação ao Forest Metrics. A aplicabilidade, né, do conceito, da forma como eles são elaborados, esse software para florestas temperadas, que tem aquele aspecto das florestas públicas, aqueles aspectos de floresta de baixa intensidade de manejo, de longos ciclos de rotação, de um alto valor da madeira, aspectos diferentes, né, dos nossos casos aqui, tanto relacionado aos inventários contínuos para florestas plantadas, os nossos inventários pré-corte, né, para a colheita florestal, e os inventários de nativa relacionados à supressão de vegetação, relacionados ao manejo florestal, relacionado aos estudos, né, de impacto ambiental e outros aspectos. Então, achamos interessante, estamos aqui divulgando, pode ser que para alguém tenha utilidade. Esse outro programa, o Two Dog Forest Inventory, ele na época era uma outra empresa que, lá em 2012, né, na época era uma outra empresa que geria isso, ele estava em transição, hoje passou por uma fundação, né, que está tomando conta desse software aqui. Os mesmos comentários, o mesmo. Esse aqui tinha uma interface interessante, tinha aplicativos relacionados para usar com tablet, esse tipo de coisa, mas não sentimos segurança na aplicabilidade desse aplicativo para nós. Salientamos também o site, né, do Serviço Florestal Americano, que tem uma quantidade enorme de programas, de auxílio aos produtores lá. Deixamos aqui o link, né, desses programas que nós encontramos lá, e fica aí como subsídio, né, para os estudiosos, para as pessoas que procuram desenvolver e se aprofundar mais sobre esse aspecto aí do inventário florestal. Então, fica aqui a dica, né, para vocês desfrutarem desses resultados que nós encontramos. Essas fotos e links são recentes, nós estamos aqui falando com vocês, hoje nós estamos em maio de 2017, porque esses aspectos de sítios, de links, de software, de equipamentos, evolui hoje com uma velocidade tão grande que às vezes a gente está falando e gravando uma coisa aqui e logo, rapidamente, essas coisas mudam, ficam obsoletas, né?
mas esse é fresquinho dessa época agora que nós estamos falando com vocês. Ainda em relação a programas de inventário florestal, citamos esses três aí, que nós encontramos aqui no Brasil. Então, tem esse software da TriSoftware, né, que é um programa, um aplicativo que nós encontramos de grande utilização nas grandes organizações, né, nas empresas do setor de celulose, siderúrgica, é muito utilizado. Fizemos contato com eles na época sobre como é que era o desenvolvimento desse software relacionado ao SIG, né? Essa questão do georreferenciamento da árvore, integração com GPS. E na época, pelo menos que nós consultamos, não era, não era assim um item importante para eles, né? Pode ser até que hoje já seja, muito provavelmente. Então não nos atualizamos de lá para cá, mas disponibilizamos o link deles em achar interessante e poder, porque quando a gente faz o nosso produto, ele é aberto, né? Então eu posso mexer no programa, eu posso adequar para minhas finalidades, eu tenho mais liberdade de trabalho e para as diversas finalidades. E quando a gente adquire softwares prontos, fechados, o desenvolvimento e adaptação é mais trabalhosa. Você depende de uma equipe externa, você tem que contratar serviço. Então, tem prós e contras, onde cada situação, cada um vai encontrar o que for melhor para si. Mostramos também o Mata Nativa, que, pelo que nós acompanhamos, é muito utilizado para as pessoas também que querem fazer inventário de floresta nativa. No nosso caso, o nosso software, ele tanto faz. Consideramos que o inventário é um trabalho só e temos uma plataforma só, um sistema só que pode operar tanto para plantada quanto para nativa. Mas o mercado apresenta esses dois softwares que são separados, um voltado para a floresta plantada, como nós podemos ver a foto, e o outro voltado mais para a floresta nativa, né? Temos ainda esse outro software aqui, que é da universidade. Bom, eu não comentei, mas esses aqui são lá de Minas, né? Relacionados à Universidade Federal de Viçosa. O pessoal que trabalha junto lá com a universidade. Um importante centro de pesquisa e desenvolvimento. Por isso merecem toda a atenção e respeito. E esse outro que nós encontramos, esse C7, que também trabalha no tablet, né? Porque houve essa tendência de procurar softwares e aplicativos para os equipamentos móveis, né? Então esse aqui foi desenvolvido pelo pessoal de Santa Maria. E chegamos a utilizar um pouquinho, mas é sempre aquela história. Ele não atendia às necessidades que nós tínhamos, às premissas que nós tínhamos estabelecido e não acreditamos ainda, né, que esse trabalho com tablet no campo e smartphone seja um caminho produtivo. Ele é mais uma coisa temporária. Pode ser que outros companheiros, outros colegas discordem da gente, mas os resultados que a gente tem tido com equipamentos, né, daquele tipo que nós falamos anteriormente, o GPS com coletor de dados tem sido muito satisfatório e muito versátil, muito seguro, né? Eles resistem bastante. Vamos lá. Bom, essa etapa, então, aqui que nós tratamos das ferramentas, né, que integram o GIS, vem agora os cursos. Foram 2 cursos que nós consideramos. Um é o nosso próprio curso, né? Está aqui a nossa página. Nesse momento ele está em desenvolvimento ainda, nós estamos na etapa do módulo 2. O módulo 1 já está disponível, foi oferecido, né, de forma livre e gratuita pela internet, pelo YouTube. Foi colocado um vídeo para o YouTube, nós estamos aprendendo, porque é uma coisa nova, né? Essa forma de fazer o curso online. Então, para nós é mais um desafio, a gente está abraçando com toda a dedicação, todo carinho, essa questão de aprender a fazer o vídeo, a gravação, esses detalhes todos. E esse primeiro vídeo, que está lá no YouTube, podemos considerar que é o laboratório, né? Ainda com algumas coisas mais restritas, mas de qualquer forma está lá, ele trata ele dá uma visão geral
do curso do inventário florestal, que nós temos interesse em fazer um curso bem feito, um curso profundo, um curso que realmente dê o fundamento teórico suficiente para você conhecer do inventário, para você conhecer das ferramentas do GIS, para você trabalhar com a parte da geoestatística, que a gente vai tratar mais na frente, a parte da crigagem. São ferramentas novas que não podem deixar de ser incorporadas na questão do inventário florestal, como nós temos encontrado, né, pesquisadores que vêm trabalhando sobre esses aspectos. E nessa busca dos cursos online relacionados a esse assunto, tivemos a felicidade de encontrar esse pessoal aqui, que é de uma universidade na Espanha, que tem um curso muito parecido com o nosso, mais ou menos na mesma linha, trabalhando, tá vendo? Com o PostGRI e o PostGIS. Você vê que há uma tendência, né, para quem trabalha nessa área, utilizar esses equipamentos. Está aqui o link do pessoal lá, né? Então, mais uma vez, estamos aqui divulgando, ampliando aquilo que a gente vai encontrando de bom, que a gente acha que é interessante, porque dentro desse conceito moderno, nós queremos criar realmente uma comunidade, né? Que a gente possa estar integrando, que a gente possa estar conversando, trocando ideias. É muito importante para nós ouvir, né, os nossos clientes, os nossos usuários, para que tragam essas demandas e a gente possa ir respondendo, e quando não soubermos a resposta, possamos procurar para poder estar contribuindo para o desenvolvimento, né? Bom, entrando agora na parte, concluindo a parte das ferramentas, e agora entrando nas questões relacionadas às informações geográficas relacionadas ao inventário florestal. Então, como um conceito para colocarmos, nós evidenciamos que as informações geográficas são aquelas que possuem uma localização na paisagem, que podem ser representadas por coordenadas x, y e z. Então, tudo aquilo que tem um lugar no planeta Terra, que pode ser representada por coordenadas, é considerado uma informação geográfica, e isso é totalmente compatível, né, com o nosso assunto do inventário florestal. Considerando que nós estamos tratando de informações geográficas, precisamos compreender, pelo menos minimamente, as ciências que estudam essas informações. Começamos a indicar a geodésia, que é uma ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra, que é aplicada quando precisamos trabalhar em escala regional, em situações onde a curvatura da Terra vai influenciar nos resultados que buscamos. Precisamos citar e identificar a topografia, que estuda a geometria plana e a trigonometria plana, e que é aplicada quando precisamos trabalhar em escala local, seja num terreno, seja numa obra, numa barragem, numa fazenda, enfim, em situações onde a influência da curvatura da Terra é mínima ou desprezível. Precisamos citar as questões relacionadas ao sensoriamento remoto. Como já citamos os satélites na questão do GPS, precisamos citar o sensoriamento remoto nas questões dos satélites de imagens, né? Que fotografam imagens, e sensoriamento remoto envolve a questão da aerofotogrametria, que foi vamos dizer assim, uma opção de trabalho importante. Passamos pelas questões relacionadas aos satélites, onde com grande distância fomos melhorando a condição das imagens, existem muitos aspectos, e agora estamos avançando para questões do LiDAR, que é um tipo de equipamento que faz um escaneamento, né, da superfície da Terra, bem como os drones, né, essas aeronaves não tripuladas que avançam com grande velocidade pela questão da simplicidade, o acesso, a facilidade,
cada vez mais a captação de informações de áreas que nós não temos acesso por terra, mas pelo ar podemos ter ótimas imagens. No inventário florestal já encontramos vários trabalhos que utilizam a questão dos drones para cálculo de volume mesmo, para estimativa de biomassa, né? Mas isso é um assunto para tratar em outra oportunidade. Mas, por definição, a ciência do sensoriamento remoto estuda as informações dos objetos, que essas informações são captadas por sensores e que captam, né, a energia eletromagnética desses objetos. O reflexo, né, dessas energias que são captadas pelos sensores. Então, os softwares que trabalham com isso e os aspectos relacionados a isso é que dão os resultados que podem ser processados. Está aí o Google, né, com excelentes imagens, muito boas, dependendo da informação, que ajudam, né? Às vezes a gente não tem as informações suficientes de uma determinada área, mas as imagens do Google, eles têm sido muito úteis. E a gente pode trabalhar essas imagens, podemos fazer a vetorização de algumas imagens, enfim, contribuem para melhorar a condição e a quantidade e a qualidade das informações quando precisamos elaborar projetos. E por último, temos aqui a ciência da cartografia, porque depois de captarmos todos esses dados do mundo real, nós precisamos transformar isso num mapa, numa planta, numa carta, né? Onde a gente possa estar lendo, estar divulgando, estar publicando, estarmos manejando essas informações para a finalidade que estamos buscando, né? E, por último, vem a questão do geoprocessamento, né? Que nós podemos ver isso aí nos softwares, podemos ver as informações na tela, enfim, é muita possibilidade.